Boa tarde, pessoal! Como que vocês estão? Nós estamos morrendo de saudade, mas em breve nós estaremos juntos. Você sabia que Jesus ele sempre está online? Mas como assim, Rayane, Jesus está online? Jesus está sempre pronto a nos escutar, a se relacionar conosco. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Mas não só nos ouvir, ele também está sempre online, sempre pronto para que a gente fale com ele também. E como tem sido os seus dias? Nesse período de quarentena, nesse período que você está mais em casa, você tem falado com ele? Nós temos tantos contatos, tantos amigos que às vezes estão online, às vezes offline, mas Jesus está sempre online para nós. E durante esse tempo, vocês vão receber alguns vídeos e nós vamos aprender algumas coisas. Nós vamos aprender, na verdade, 3 princípios. O primeiro é o caráter, o segundo, a individualidade e o terceiro, o domínio próprio. E hoje nós vamos ver um pouquinho, então, sobre o primeiro princípio, que é sobre o caráter. Você já se pegou alguma vez lendo algum texto da Bíblia ou ouvindo sobre a Bíblia e você pensou assim, será que realmente isso que Deus está falando é verdade? Você já parou e pensou nisso? Será que realmente isso é uma promessa? Será que isso realmente vai acontecer? Às vezes a gente lê textos da Bíblia e por nos faltar fé, a gente se questiona, mas será que Deus realmente vai fazer isso? E nós precisamos aprender algo sobre Deus, de que Ele é a verdade. E hoje, o primeiro atributo de Deus, que diz respeito ao seu caráter, é a verdade. Tudo que Deus fala é verdadeiro. Tudo que Ele fala, Ele cumpre, porque a sua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque em Deus está essa verdade. O caráter, ele diz respeito ao tudo que a gente é, tudo que condiz com a nossa conduta, com a nossa maneira de agir. E falando sobre o caráter de Deus, ele é a verdade, ele sempre fala a verdade. Mas não só isso, além de Deus ser a verdade e a sua palavra ser a verdade, Deus também é fiel, ou seja, ele cumpre aquilo que ele faz. Todas as palavras de Deus, tudo que ele fala, tudo que ele diz sobre nós e tudo que ele tem para nós vai se cumprir, porque ele vela por cumprir a sua palavra. Então, além de Deus ser a verdade, a sua palavra também é verdade. E ele vela para cumpri-la. A gente tem um defeito muito grande, muitas vezes a gente fala mentira, né, para se livrar de alguma situação. Mas em Deus não há mentira, há sempre a verdade. Há vários versículos na Bíblia que eu vou colocar e depois vocês vão poder ler, falando sobre a fidelidade de Deus e a verdade de Deus. Mas Deus também, além de ser verdadeiro, de ser fiel, Deus é forte, Ele tem todo o poder. Deus é tão forte, Deus é tão poderoso que Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Olha como o dizer de Deus, a sua própria palavra é forte e tem poder. E nesse poder de Deus nós podemos descansar, você pode confiar que Ele tem o poder sobre a sua vida. Como Isaías 9,6 fala, que Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nosso Deus é um Deus forte, é um Deus que governa e é um Deus poderoso. Mas além disso, Deus não é só verdadeiro, fiel e forte. Deus também é justo. No texto de João, ele fala que ele é justo para perdoar os nossos pecados. A justiça de Deus é uma justiça pura e perfeita. É muito diferente da nossa justiça, porque nós temos uma justiça baseada naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente acredita, nos nossos costumes, dependendo do lugar de onde a gente vive, das nossas experiências. Mas a justiça de Deus, ela é imparcial, ela é perfeita e Deus é justo. E por último, Deus também é perfeito. O caráter de Deus, ele é perfeito.
E por Deus ser tão perfeito, Ele providenciou a salvação para nós. Por meio de Jesus, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E através de Jesus, nós temos esse acesso a Deus, somente através de Jesus. E esse acesso a Deus faz com que todos esses atributos que eu falei de Deus, tudo que diz respeito ao caráter de Deus, seja possível que se manifeste na nossa vida também. Então, por exemplo, você adolescente, você tem condições de falar a verdade, você tem condições de agir com justiça, você tem condições de agir com bondade. Tudo isso são características de Deus, a fonte é Deus, mas por meio de Jesus e esse relacionamento com Ele, você consegue viver isso na sua vida. Então, os atributos de Deus, todos esses atributos que eu falei aqui, eles são comunicáveis a nós, ou seja, você consegue agir dessa forma na sua vida. Tem características de Deus que Ele não comunica com a gente. Por exemplo, a onipotência, a onipresença. Isso são atributos que pertencem somente a Deus. Mas há outros atributos que Ele comunica, ou seja, nós podemos ter esses atributos na nossa vida, como a bondade, a justiça, a mansidão, a fidelidade, o amor e a verdade. Todos esses atributos nós conseguimos comunicá-los, ou seja, viver eles na nossa vida. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, fala que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Então, em Deus, nós podemos confiar e aprender com Ele sobre o caráter de Deus. Mas não é só isso. A nossa conversa não vai ficar apenas nisso. Eu tenho um desafio para vocês. Como que anda os seus relacionamentos na internet? Como que anda a sua vida na internet? Será que você tem refletido o caráter de Deus usando as suas redes sociais? Nas conversas no WhatsApp, nos sites que você tem acessado, você tem mostrado o caráter de Deus através da sua vida? Você tem mostrado justiça, você tem mostrado bondade, amor, através daquilo que você compartilha ou daquilo que você posta? E o seu tempo? Como está o seu tempo de uso na internet? Mas e o tempo com Deus? Jesus também está online e Ele está disponível para falar com você o tempo inteiro. Nós precisamos acessar também a nossa oração, a leitura da Bíblia, estar sempre conectado com Deus. E eu tenho uma tarefinha para vocês, para ser feita durante essa semana. Hoje nós falamos sobre o primeiro princípio, que é o caráter. E eu gostaria que tudo que vocês ouviram hoje, vocês pensem bem e vocês transmitam a uma pessoa. De que forma? Num áudio ou numa mensagem, você pode enviar no WhatsApp ou uma mensagem de texto, mas eu acredito que o WhatsApp é muito mais fácil. E você vai escolher uma pessoa, pode ser um amigo, alguém da família, e você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. O ideal é você mandar um áudio e você vai contar tudo que você aprendeu hoje. Qual o atributo de Deus? Que aspecto do caráter de Deus te chama mais atenção? Ou que aspecto do caráter de Deus que você precisa melhorar? Será que é a verdade? Será que você precisa falar mais a verdade? Será que é um desafio para você? Então você vai falar com essa pessoa sobre o que você aprendeu, sobre o atributo de Deus e o que você gostaria de compartilhar para ela do seu aprendizado. Eu vou deixar todos os versículos sobre tudo que eu falei aqui para vocês e eu espero que vocês façam um desafio. E depois mande para nós uma mensagem dizendo que conseguiu fazer o desafio, tá bom? Nós vamos estar sempre em comunicação. Um abraço, fiquem com Deus e um beijo. Acabou!